Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de anatomia funcional do membro superior e agora nós vamos estar falando da articulação do cotovelo. A articulação do cotovelo também lá que é composta pelos ossos do húmero, né, que é o osso do braço, o rádio e a ulna, que são os ossos do antebraço. As articulações lá é a junção do húmero com a ulna, articulação húmero-ulnar, a junção do húmero com o rádio, a articulação húmero-radial, e a articulação entre o rádio e a ulna proximal ali no cotovelo, né? Então é a rádio-ulnar proximal. Essas são as articulações, de maneira que a articulação entre o húmero e a ulna, que é esta articulação aqui, com uma característica de dobradiça, é a principal articulação que contribui para a flexão e extensão do cotovelo. Então, que a articulação húmero-radial, ela tem uma característica deslizante, é essa articulaçãozinha aqui, e ela é a segunda articulação a contribuir para a flexão e extensão do cotovelo. E por fim, a articulação rádio-ulnar proximal, né, que é a junção aqui entre o rádio e a ulna, né, perto ali do cotovelo, por isso que é dita proximal, e é nesta articulação aqui no cotovelo em que ocorrem os movimentos de pronação e supinação lá, olhando para a mão, né, uma pegada pronada e supinada. Entendendo isso, inclusive, que este movimento de pronossupinação acontece no cotovelo, isso já pode nos ajudar, né, a responder ou a entender melhor alguns exercícios lá na musculação em que o indivíduo, por exemplo, num supino com halter, ele vai lá e faz uma rotação, né, de pronossupinação, acreditando que isso teria alguma interferência no músculo peitoral, mas cabe lembrar então que esse movimento de pronação e supinação, ele ocorre lá no cotovelo, pouco tendo a ver com a articulação glenohumeral. Aí vamos lá para os movimentos, aqui bem mais fácil, né? Em relação às articulações lá, o complexo do ombro. Vamos pensar aqui no cotovelo. Aqui é um exercício muito conhecido chamado de rosca direta, ao qual nós fazemos aí a força concêntrica durante a flexão do cotovelo. Esse movimento acontece no sagital, eixo látero-lateral, e os músculos agonistas, os principais músculos para realizar este movimento é o bíceps braquial, o braquial e o bráquio radial. Ora, mas por que o bráquio radial está aqui, né? É porque dependendo da posição lá de pronossupinação, além do bíceps braquial e do braquial, o bráquio radial também vai contribuir aí para a flexão do cotovelo. Ou seja, em posição de supinação, né? Com a palma da mão virada para cima, bíceps braquial e braquial. Mas se nós começarmos a girar a mão fazendo uma pronação, a partir aí de 60 a 70 graus de pronação, o bráquio radial também passa a ser o músculo agonista, de maneira então que lá a rosca inversa, né, quando você faz uma pegada pronada, ou seja, com a palma da mão voltada para baixo, é dito até inclusive um exercício específico para o bráquio radial. Do contrário, aqui, no exercício de extensão do cotovelo, né, no caso aqui representado por um exercício típico da musculação chamado de pulley tríceps, a extensão do cotovelo acontece no plano sagital, eixo látero-lateral, e o músculo responsável pela extensão do cotovelo é o tríceps braquial, ok? Em relação lá aos movimentos de pronação e supinação, que acontecem lá na articulação entre o rádio e a ulna, o movimento de pronação, esses movimentos de pronação e supinação são no plano transversal, eixo longitudinal. Na pronação, os músculos são os pronadores, né? Pronador quadrado e pronador. E na supinação é o músculo supinador. Em relação ao punho, nós vamos ter lá as articulações radiocárpicas e as articulações intercárpicas. E aí a pergunta aqui é, em qual delas ocorre a maior parte de movimentação do nosso punho? A maior parte da movimentação do punho, ela acontece lá na articulação radiocárpicas, né? Que é uma articulação que é a junção entre o osso do rádio e os ossos do carpo. A articulação intercárpica ela vai contribuir pouco para a movimentação do punho. Contribui, mas contribui menos do que a rádio. E aí, quais são os movimentos realizados pela articulação do punho, né? Realiza lá flexão e extensão,
né, que seria aí no plano sagital, eixo, lateral, e os desvios radial e ulnar, que seriam aí movimentos no plano frontal, eixo antero-posterior. Então, temos lá, no movimento de flexão do punho, os músculos agonistas são o flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo e flexor superficial dos dedos. Já na extensão do punho, os músculos são extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e extensor ulnar do carpo. Desvios, desvio radial, que seria o desvio aqui em direção ao osso do rádio, e o desvio ulnar é esse desvio em direção ao osso da ulna. Então, o desvio radial, ele resulta aí da contração simultânea dos músculos flexor e extensor radial, e o desvio ulnar resulta aí da contração simultânea do flexor ulnar e extensor ulnar. Um ponto interessante aí do punho é que na articulação do punho tem ali o túnel do carpo, né? É um espaço formado no lado da palma da mão, né? E aí tem um assoalho lateral, que são os ossos do carpo, e o teto dele ali é o ligamento carpal transverso e o retináculo dos músculos flexores. Esse túnel, é importante pensar nesse túnel aí, porque é nesse túnel que passa ali o nervo mediano, né? Vai levar a conexão conexão neural para a mão, né? Que vai garantir os movimentos aí da mão. E esse nervo mediano, quando os exercícios são realizados aí com extrema extensão ou flexão do punho, né? Por exemplo, ao segurar ali uma barra na musculação, né? Não que isso vá causar problema, mas a gente tem que pensar em sempre deixar ali o punho numa posição neutra, sem realizar os movimentos com muita flexão ou extensão, já que isto pode aí pressionar de alguma maneira o nervo mediano, né? E isto vai dar lá a tal da síndrome do túnel do carpo. Quando isso acontece, as pessoas, por além de sentir uma dor importante, elas perdem a capacidade de apreensão da mão. Tá certo, galera? Então chegamos aqui ao final desta nossa videoaula da unidade 2, seção 2, que fala sobre os membros superiores. Até aqui tudo bem? Se por um acaso vocês tiverem dúvidas aí em relação à disciplina, vocês podem ficar à vontade de me enviarem e-mails pelo próprio portal aí do AVA, né? Aqui no AVA você consegue me mandar mensagem, ou então, se assim você desejar, se você achar um canal mais fácil, você pode também, te dou a liberdade de me fazer perguntas lá pelo meu Instagram. Meu Instagram é @wilson_p_lima. Pode me mandar mensagem por lá também, que eu respondo com o maior prazer. Aproveito também para pedir que você avise, você que acessou aí o AVA e tem acessado as minhas videoaulas, tem feito as produções escritas, que você avise os colegas da sua turma que eu tenho postado o material nessas videoaulas, para que nesse momento aí delicado da saúde, né, no mundo, que vocês não fiquem sem conteúdo. Tudo bem, galera? Muito obrigado aí, um grande abraço a vocês, se cuidem e eu tenho certeza que em breve aí nós nos veremos, tá certo? Beijão aí, fica com Deus!